trabalho, escutando as histórias do turno diário. Pego meu fretadão, vou ligado, meu irmão, curtido pela internet. Esse é o meu podcast. Pode você é o teaser que corre na via. Pode você é o mundo 6040. Pode você é o teaser que corre na via. Pode você é a viagem trocando as ideias. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é Bus. É Bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex Jones e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. É com muito prazer que eu recebo hoje Fred da Silva. O cara tem uma vasta experiência aí em operação, em gestão de transporte. Vou querer saber bastante aí dessa gestão de risco que você faz, né? Dessas questões relacionadas a acidentes de ônibus. Seja muito bem-vindo, Fred. Conta um pouquinho da sua jornada, como é que começou, se tem diesel na veia. Manda bala aí. Bom, boa tarde, gente. Primeiro agradecer o convite, né, do Alex, da equipe dele também. E, gente, eu comecei há 18 anos no transporte. Eu digo que eu conheci um anjo, que foi o Sr. Carlos Antônio, que foi na Aviação Imigrantes. A princípio ele ia me colocar como fiscal, trabalharia como fiscal na rua. Depois de um bate-papo, ele resolveu que eu deveria trabalhar com ele, interno. Comecei no departamento de sinistros e era engraçado porque eu sempre fui curioso. Sempre fui aquele cara que estava fazendo seu serviço, terminava e curiava o que eu estava fazendo. Aí um belo dia eu cheguei e estava montando uma programação. Falei, o que o senhor está fazendo? Ele falou assim, uma programação, quer aprender? Eu falei, quero. Sentei do lado dele e começou a me explicar como funcionava a programação. No outro dia ele ele chamava, batia no vidro. Vem aqui. Aí ele colocava o programa do Max, né? Max Geringer, né? Colocar o programa do Max e começar a mostrar os resultados do dia anterior. E um dia ele falou, eu vou te treinar para ser gerente. Legal. Depois ele saiu, foi para Transpaz. Fiquei no lugar dele, interino, até chegar o gerente novo. Experiência monstruosa. Um belo dia, a gente encerra ciclos, né, Alex? Encerrei meu ciclo na Imigrantes. Estava pleiteando uma vaga num plantão de uma garagem na Zona Sul. Ele me ligou e falou, você está por onde? Eu fiquei sabendo que você saiu de lá. Aí eu falei, olha, eu tô pleiteando uma vaga de plantão. Ele falou, não, pega a sua carteira e vem para cá amanhã. E eu falei, bom, não tenho nada a perder. Será que é tão fácil assim? Cheguei lá, minha carteira já ficou na mão dele. Ele falou, você começa no planejamento hoje. Já foi direto pro planejamento. Direto pro planejamento. Aí fiquei responsável pelas respostas de multas do Rezan. Perfeito. Mesma coisa, fiquei ali trabalhando. E sempre curiando. Sempre curiando. Encontrei o Edivaldo Menezes. O Edivaldo viu meu interesse também. Ele era o programador na época. Ele falou, ele chamava todo mundo de Fi, você quer isso pra você? É isso que você quer pra sua vida? Você sabe que programador não tem vida. Né? Natal, Ano Novo, mudança de programação, você tá enrolado. Principalmente em São Paulo, né? Eu conheço alguns programadores fora de São Paulo que ainda conseguem relaxar. Em São Paulo é difícil. É difícil, porque muda demais, né? Mas é um trabalho, assim, é delicioso. Eu falei, quero sim. Falei, vem aqui, senta aqui do meu lado. Aí abriu o softwarezinho que a gente utilizava na época, explicou como fazia, e eu comecei a programar. A partir daí eu comecei a programar. Depois recebi um convite do Fábio Leão, que trabalhava na Sambaíba.
Inclusive, fui de madrugada fazer uma programação lá porque eu queria substituir o programador e o cara não podia saber que tinha alguém já em treinamento. Montei uma programação, falou, pode pôr para rodar? Pode pôr para rodar. Inclusive o Lucas, na época, menininho de tudo, busólogo, né? E ele falou, olha, eu vou colocar a programação para rodar, hein? Colocou o Lucas é o Lucas que está lá na Sambaíba ainda? Ele mesmo. Eu tô esperando você aqui, hein, Lucas? Já batemos um papo lá na garagem da Sambaíba. Guardamos você aqui com a equipe do Marcão lá. E já é o terceiro que fala do Lucas, né? Já é o terceiro. O terceiro que fala do Lucas. O Lucas tá bem falado aqui. E aí colocaram a programação para rodar. Na outra semana o Fábio Leão falou, olha, a programação tá bacana. E aí, topa o desafio? Eu falei, topo. E foi uma proposta assim, eu fiz o salário. Eu falei, topo. Aceitei, fiquei lá 5 anos. Por conta da minha formação, né? Na época eu fazia direito. Estava saindo de férias, conversei com a gestora do jurídico. E pedi autorização para assistir uma audiência da Sambaíba. Você já tinha se formado já? Não. Tava no segundo ano. Segundo ano. E aí falei, olha, tem um professor que é juiz, eu vou assistir uma audiência dele, que já tá me cobrando, e eu gostaria de assistir uma da Sambaíba. Assisti a primeira. Ela já mandou o horário da segunda. Assisti no outro dia a segunda. Você já virou o preposto da empresa já. Virei. Quando, no meio das minhas férias, o Davi, que era meu gerente, me ligou e falou, olha, você pediu para ir pro jurídico? Eu falei, não. Ele falou, então, sua mesa tá indo para lá agora. Sua mesa, seu computador, você volta de férias direto pro jurídico. Comecei no jurídico como preposto. Mas nesse momento, a mesa foi com tudo pro jurídico, mas foi uma coisa boa para você naquele momento. Porque se você estava estudando, você estava querendo, acho que estava buscando a área do jurídico ou não? Qual que era o propósito aí nessa época? Eu conheci o direito por conta de uma advogada amiga nossa, uma senhora, a doutora Regina, espetacular, mulher fora do normal, né? Ela uma vez pediu para que eu ajudasse a fazer uma defesa. Eu estava no primeiro ano da faculdade. Falou, olha, vê se você se familiariza com a coisa. Aí eu estava naquela época de dúvida, fui lá, fiz um rascunho. Falei, gostei. Tu já tinha feito relatório de ocorrências operacionais já? Já, muitos. Então o cara que escreveu o relatório de ocorrência operacional para escrever uma defesa já eu acho que já ajuda um pouco. Sim, não é demais. meio caminho andado, mas você já estava familiarizado com essa descrição, escrever esses fatos, vamos dizer assim. Sim, eu sempre escrevi muito bem também, né? E como você falou, quem lida com uma ocorrência do operacional, onde a ideia maior ali é você preparar o material para defender a empresa. Exatamente, rico em detalhes, né? Isso, então não tive dificuldades. Aí me apaixonei pelo direito, né? E aí acabei como preposto, depois de preposto virei encarregado da parte do trabalhista, depois curiando para variar, um dia eu fui visitar uma delegacia com um encarregado do sinistro, e aí eu comecei a fazer delegacia, aí acompanhava acidentes, depois do acidente ia para delegacia, fazia fórum, então minha vida foi esse término de Sambaíba foi na parte jurídica e de sinistros, né? Depois aceitei um desafio para A2 Transportes com o seu Andrade, né? Ele era gestor operacional. A princípio no planejamento. Montamos as primeiras programações da empresa, não existia programação. Sim. Montamos as primeiras programações. Depois também, por conta da formação, ele me indicou para que eu montasse o departamento de sinistros. Né? Na época, com 494 carros. Uma média de 140 acidentes por mês. Por mês. Uma frota dessa não tem... É difícil passar um dia sem uma avaria, para não falar um acidente, vamos chamar de... É difícil passar um dia sem avaria. Com uma frota de mais de 200 carros aí é complicado. Isso, e o perfil das linhas também era muito complicado, porque é uma linha de periferia. Era uma linha acostumada com micro-ônibus. De repente a gente começa a enxertar micrão. Micrão onde não passa o Fusca, aí não vai ter jeito, vai ralar. Justamente. E a demanda, a quantidade de acidentes começou a aumentar. E começamos a montar um trabalho diferenciado em cima disso. Cara, você tá falando, Fred, eu acho assim...
essa é uma área no transporte, né? A Amplitude tá aí. A minha esposa é advogada também, a melhor que tem, porque é a minha. Né? E ela faz implantação da norma ISO 39001, exigência, né, do contrato de São Paulo hoje, que é aquela norma de segurança viária que busca o acidente zero. Então, o setor de risco ou de sinistros, como você falou no início, o setor que cuida dos acidentes da empresa é o setor que vai preparar uma gestão para buscar resultado, reduzir, né, possibilidades de acidentes até chegar no acidente zero. E eu vejo que isso é uma área que ainda tem muito espaço hoje no mercado, porque agora, com essa exigência de São Paulo, de certificação de norma ISO 39000, precisa de ter os caras bons nesse setor, né? A gente já está, acho que na 4ª ou 5ª empresa que já está certificada em ISO 39000 em São Paulo, que são clientes nossos. Mas eu acho que esse mercado ainda precisa ser desenvolvido no nosso setor, né? E aí eu acho que tem um espaço aí para o Fred dizer aí quais são os cases de sucesso ou contar algumas histórias legais aí. Quando a gente fala de acidente, de ocorrência ou desse tipo de sinistro, não pode ser muito legal, mas se você puder compartilhar alguma experiência, não só de atendimento ou de alguma ocorrência muito séria que vocês identificaram a causa, ou até mesmo algum case de sucesso onde vocês identificaram a causa, trataram e conseguiram reduzir o acidente, eu acho que pode ser legal também para o nosso conteúdo aqui do canal. Vamos começar pela parte boa. A parte boa da coisa, assim, moldamos o formulário do jeito que a gente precisava. Já começou na estrutura de formulário, né? Formulário, porque se a ideia é defender a empresa, eu quero dados positivos para a empresa. Não adianta eu colocar um dado no formulário que vai me complicar, dependendo de quem estiver interpretando e preenchendo. Em cima disso, a gente estratificava todo o relatório, né? Era feita uma análise dos dados, a gente montava o mapa de zona quente. Tá, antes do mapa de zona quente, deixa eu só dar uma segurada aqui. Como é que tá aí? Como é que tá aí no Instagram, no TikTok? A gente vai encerrar por ali? Vamos encerrar depois, agora que o assunto vai ficar bom. Aí vocês vão lá no YouTube e se inscreve no canal, ativa o sininho, curte tudo, compartilha e depois procura o episódio do Fred lá. Abraço pessoal que tá aí no Instagram, que tá no TikTok, a gente continua aqui pelo YouTube. Então você estava falando desse mapa de calor, que você chamou até de um outro nome. Como é o nome que você falou? A gente trabalha como mapa de zona quente. Zona quente, isso. Eu conheci como mapa de calor, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. É onde tem a concentração das ocorrências. Isso. E a gente tipificava as ocorrências. Perfeito. Eu queria saber, na realidade, o perfil do operador, o tipo de via e os tipos de acidentes, né? Comecei a puxar, a princípio, por operador, os que tinham maior incidência. A gente levava para a sala, conversava com o pessoal em sala, para entender a dificuldade do cara. Muitas vezes o cara trabalhou com micro, pegava um carro maior, e você via que a parte do carro envolvida no acidente era sempre para trás do tamanho do micro. Para trás do toquinho, interessante. Era sempre legal, assim. Legal. Então você vê que ele tirava a parte que ele estava acostumado, que era o micro, e a traseira... Mesmo que o entrecho é diferente, mas o cara, eu acho que a visão dele, ou sei lá, a experiência, como é que explica um negócio desse, cara? Olha, a maioria desses acidentes, nesse estudo, o cara livrava o tamanho do carro que ele estava acostumado, que era um carro menor, e aí dali para trás é onde acabava pegando. E muitas vezes isso aí, Alex, era pelo ego do cara. Porque o cara não reconhecia que tinha uma certa limitação. A empresa chega para ele e fala, olha, eu tenho um carro maior, você topa dirigir? Você aceita dirigir? Posso descalar no carro? Pode sim. Mas ele não reconhece que ele tem uma limitação. É onde o cara vai fazer uma curva, ele leva a lateral do ônibus no poste. Tinha casos que eu via que o cara, toda vez, a colisão era lado direito, atrás do último eixo. Eu falei, mas como é que faz isso? Peguei o prontuário dele, e aí eu comecei a ficar mais curioso ainda na situação. Eu falei assim, eu quero entender o perfil do motorista que eu tenho. Porque aqui vai ser o grande pulo do gato. Pegar o prontuário de cada um, analisei o prontuário de cada um, analisamos, que eu tinha uma equipe, era eu, Emerson e o seu Gervânio. O seu Gervânio e Emerson, para mim, braço direito e braço esquerdo.
analisávamos todos os prontuários, os tipos de ocorrência, e aí montava-se o material trimestral. Então, a cada 3 meses, a gente levava linha por linha para a garagem. Ali eu descrevia a quantidade de ocorrências, tipos de ocorrências, né, se era atropelamento, se era queda acidental. Infelizmente, o perfil das linhas proporcionava muita queda acidental, né? Atropelamento fatal, abalroamento, isso aí é coisa simples, né? Que é o famoso raspadinho no carro está estacionado, a via estreita. Então a gente quantificava, qualificava, mostrava para eles as despesas que a gente tinha com avarias, com atropelamentos, com mortes, com as demissões. E eu aproveitava já colocava a parte de suspensões, parte disciplinar. Sim. Então, mensurando todo o custo disso aí, legal. Jogava tudo num telão lá, que a gente tinha uma sala de treinamento bacana. De certa forma, indiretamente, a gente acabava estimulando uma competição entre eles. Que era o quê? Ficava num painel para o cara ver o resultado das linhas. Das linhas, era um ranking por linha, vamos dizer. Isso, o cara olhava e falou, opa, minha linha, derrubei acidente. A gente começou a derrubar significativamente os acidentes. Eu costumo dizer o seguinte, Fred, fazendo gestão de informação, né, é independente do setor, né, a gente está falando aqui do acidente, mas eu levo isso para todos os outros setores da empresa de transporte. Toda vez que você expõe, uma coisa que eu falei com o Marco Moretti aqui também, que eu vi a exposição das informações lá na Sambaíba, é um negócio incrível. Sim. Mas da minha experiência em todas as outras empresas, toda vez que a gente colocou um quadro na parede, começou a controlar, explicou para a equipe o que era aquilo e as pessoas entenderam, parece que é natural o resultado por conta das pessoas entendendo o que está sendo controlado. Sim, ou delas estarem participando, né? Diferente de um levantamento, de um relatório que está lá só guardado nos gestores e ninguém sabe, e aí fica a briga lá de cima e vem só a porrada de cima para baixo, né? Quando você participa, quando você expõe, eu acho que envolve mais as pessoas e aí tende a ter o interesse de ser melhor, de aparecer no quadro e de estar melhor, não é isso? Foi automático, né? Automático. De forma indireta você estimulou uma competição saudável. Para quê? Para redução de números, né? E aí o pessoal olhava e falava, olha, minha linha não teve nenhum atropelamento no trimestre. Ó, nós derrubamos o número de colisões de objeto parado. Olha lá, ó, a minha linha não mandou ninguém embora, cara. Minha linha tá perfeita. E nessa brincadeira quem ganhou foi a empresa. Com certeza. Né? Porque a rotatividade diminuiu, a despesa diminuiu. Poxa, a gente tinha um gasto, eu fiz um levantamento bobo. Em um ano a gente conseguiu economizar entre negociações, essa redução de acidentes, mais de R$600 mil. Assim, eu acredito. Brincando. Eu acredito, o valor é muito alto. Muito alto. E tudo quando vou complementar o valor, né? Eu já percebi que você foi até longe, mensurando tudo que estava envolvido, tudo que causava, que tinha causa depois da ocorrência. Mas, por exemplo, além do custo da avaria, da manutenção, da mão de obra da manutenção, tem do carro que ficou parado. Sim. Tem o tempo do carro parado. Tem o passageiro que ele deixou de transportar. Então, quanto mais você incluir prejuízos causados por essa simples ocorrência que para o veículo e que tem que dar o destino de todos esses processos, vamos dizer, o valor disso é muito alto, cara. Sim, a gente fala o lucro cessante, né? Não é só a avaria, é o que a gente deixa de receber. Perfeito. É o que a gente deixa de receber. Quando é um terceiro que causa, automaticamente era repassado para o terceiro, né? Agora o motorista... Mas o terceiro ele paga a avaria e a mão de obra e olhe lá. É um negócio... É difícil de negociar com o terceiro, né? Porque normalmente você enxerta ali o valor do lucro cessante. Você chega pro cara, olha... Meu carro ficou parado 3 dias, transporta tantos passageiros por dia. O cara falou, não vou pagar nunca esse valor. É a hora do meu motor. É um ou outro que paga. Né? Mas isso vira base para negociação também. Sim, né? sim. O importante, acho que deixar claro, Fred, é que quando você cria um processo desse para cobrar, seja um motorista profissional da empresa, ou um terceiro, ou quem é o responsável por aquela ocorrência, todos esses valores que vão, eles são valores efetivos.
Sim. Né? São valores de fato. Óbvio que ninguém entende que fala, pô, agora eu bati no ônibus, ele ficou um dia parado, eu tenho que pagar todos os passageiros que ele deixou de transportar. Na teoria deveria ser assim. Sim. Mas isso é uma dificuldade, né? É só para ficar claro que isso não é um ponto de vista errado. Né? O ônibus ele é um investimento e ele está planejado para fazer uma operação. Se ele não fizer aquela operação, a empresa tem prejuízo. É como o taxista. Exatamente. É o raciocínio do taxista. O cara deixa de receber um X por dia, né, que automaticamente, juridicamente falando ou não, é cobrado. Acompanhando, né, essas ações que você já deve ter acompanhado aí nos fóruns, sei lá, você já viu o juiz dando causa e entendendo esses valores dessa forma? Como você deu o exemplo do taxista, mas para o ônibus também, não? Raros, né? Raros. Porque ele entende que a parte terceira não é frágil, né, economicamente falando. Sim. Então ele bate o olho e fala, poxa, o cara já tem comparando com a empresa é o detentor do poder econômico. Então, raros os juízes que arbitram lá Faz sentido, né? Faz sentido, tem que ter A gente defende o lado da empresa, Sim. mas tem hora que a gente precisa equilibrar esse sentimento também, Sim. porque tem coisa que, né, faz sentido. Você vai tirar às vezes você vai tirar o pão do filho do cara, sendo que você pode equalizar a coisa, né? Eu percebo que, você vê, o prejuízo ele é tão grande que muitas empresas elas nem vão atrás de cobrar o terceiro, porque dá mais trabalho cobrar às vezes do que fazer ali, porque sabe que a dificuldade em receber é muito grande, né? Esse prejuízo. Eu comecei a pensar dessa forma, Alex, quando eu vi o volume de cobranças que eu tinha. Como eu falei para você, eram 140 ocorrências por dia. Por mês? Por mês, isso. Desculpa. E dessas 140, 90 culpa da empresa e o restante culpa de terceiro. Tá. Eu vi mesmo assim um volume gigante. 50 por mês, vai. Vamos falar que eu consiga recuperar dessas 50%. Tá. E eu comecei a pensar melhor. Foi onde surgiu uma ideia, né, até com a parceria da minha família, começar a montar uma empresa de cobranças extrajudiciais. Tá. Né? Comecei a amadurecer essa ideia e depois uma parceria com a parte jurídica, porque o que passa dessa cobrança, se a empresa quiser, pode ser utilizado a parte jurídica. Hoje até a gente tem uma empresa monstro aí no mercado de transporte que todo mundo conhece, que é o do Dr. Éder, né? Direito de receber. Tá. Hoje eles que fazem essa parte, né? Só tem essa empresa que faz. Eu acho que deve ter mais, viu? Depois eu vou só consultar. Os pormenores. Mas depois eu vou consultar, mas eu acho que deve ter mais. Então, se eu não me engano, tem aplicativo já fazendo isso. Então a minha ideia era a princípio, ter uma consultoria para fazer todo esse trabalho que eu já faço em garagens, né? Que é o treinamento, levar o pessoal que tem incidência em acidentes para treinamento. E dou palestras também lá no meio com a Socorro, não sei se você conhece Socorro, que trabalhou na MOB, instrutora. Conheço por nome, pessoalmente. Socorrinho. Fazemos parceria na garagem, então levávamos o pessoal para a sala de aula, tínhamos turmas específicas, né? Dependendo do meu mapeamento, a gente separava um pessoal, olha, a turma do atropelamento está aqui, a turma da queda acidental está aqui, desenvolvíamos os treinamentos específicos, e a ideia também da empresa é essa daí, né? De ter um acompanhamento geral. Legal. Né? Falta startar a coisa. Falta startar. E vamos lá, vai que alguém aí que está assistindo a gente quiser startar isso aí contigo, como que te encontra? A gente põe o contato na descrição do vídeo aqui. Pode colocar o contato, pode me procurar. Vamos deixar o contato do Fred aqui na descrição do vídeo. E depois, eu acho, Fred, que o mercado está aí, e independente da grande empresa que tem, ou como eu disse, eu acho que já tem startup fazendo isso, né, através de aplicativo. Eu tive contato com os caras há algum tempo. Mas eu acho que esse mercado ainda é muito grande. É muito grande. E precisa. E normalmente, eu vou falar como que eu enxergo isso no cenário que eu passei. Pode ser que tenha mudado, né? Mas a visão que eu tinha, que esse setor era um setor na operação considerado
um setor administrativo da operação, que era sempre o cara que conhecia, né, de operação, ou de ônibus, ou até alguém que tinha algum conhecimento de legislação de trânsito e até a parte trabalhista, e que era desenrolado para fazer. Tem alguns colegas que são dessa área, mas isso sempre foi feito como um segundo plano na empresa, na minha visão. Né? Porque, cara, a empresa ela tá aqui para transportar passageiro, carro na rua, comprimento de viagem, horário, tá, mas isso gera um ônus depois, né? Que são as ocorrências, né? As falhas, as quebras, as ocorrências, os acidentes, atropelamentos. E eu já vi algumas empresas com essa onda da certificação da ISO 39001, eu vi empresas se organizando com a equipe interna, mas por um outro lado, acompanhei algumas empresas também que não têm a estrutura, ainda está lá com aquele único cara que chama o motorista, leu o acidente, fala se é culpado ou não é. Lembrando que ninguém pode dizer se o motorista é culpado ou não, que não seja o juiz. Isso é um trabalho que é feito internamente de entendimento do motorista se ele vai se julgar culpado ou não. Sim. Como é que é hoje isso, na sua visão? O motorista que eu conheci nunca era culpado de nada. Ele ainda é assim até hoje? Como que funciona? O cara está mais consciente do erro dele e que se ele falar que não está errado, ele vai pagar lá na frente? Como que é isso? Olha, Alex, eu peguei um desafio. Eu gosto de falar sempre desse desafio. As pessoas não estavam acostumadas a reconhecer culpa. Mas eu acho que tudo vai da forma como você mostra a situação. Né? Você não pode chegar simplesmente no cara e falar assim, olha, você bateu e vai pagar. Venha com material, traga uma ocorrência, traga uma testemunha. Né? A gente sempre vai atrás de testemunhas. Sempre orientou o pessoal do operacional. Gente, testemunha é fundamental. Posso até passar um caso de uma situação que aconteceu conosco? O motorista chegou com a porta do meio rasgada, a folha dobrada para trás. A segunda folha dobrada para trás. Ele enroscou essa porta em algum lugar. Enroscou em algum lugar. A versão dele foi a seguinte. Se você estiver assistindo, você vai saber que foi você. Ele falou, olha... Eu estava parado, atendendo o ponto, afastado do meio-fio, passou um trator pela minha direita. O trator levou o ponto inteiro, com as pessoas tudo, pô. Saiba mentir, pelo menos, me ajuda. E o cara levou a porta. A porta estava aberta, o passageiro tinha acabado de descer e levou a porta. Falei, qual o local da ocorrência? Aí ele passou o endereço, bonitinho. Eu fui até o ônibus, eu sempre fiz isso, cara. Eu posso não contestar na frente dele, mas eu vou até o ônibus, eu subo no ônibus, eu vou no teto do ônibus, como já aconteceu, já pegamos também uma outra situação assim. Falei, fulano, essa porta tá dobrada para trás. Quando a porta é dobrada para trás, é movimento seu para frente. Não, seu Fred, jamais. O senhor tá duvidando da minha palavra? Eu não tô falando isso. Mas a gente tem que averiguar, né? Eu não posso simplesmente arquivar a sua batida aí e deixar por isso. Peguei o operacional. Falei, vamos dar uma voltinha? Peguei o operacional, chegamos no local. Tinha os meninos sentados na praça, tinha uma obra lá. Os meninos sentados na praça, viram que a gente estava uniformizado. Aí chegaram próximo, falei, tio, o senhor é da empresa de ônibus? Eu falei, sou. Ei, seu motorista, hein? Seu motorista, eu vou te falar, hein? O rapaz estava passando com o rolo compressor ali, na hora que ele parou, o motorista saiu com a porta aberta do ponto, quase leva o rolo compressor todinho. Eu falei, pronto, não preciso falar mais nada. E eram meninos que, desculpa, estavam usando droga na praça, viram? E aí tinha um comérciozinho lá que vende produto de limpeza, pedi a filmagem para a moça copiou num pendrive e eu levei o motorista de volta para a sala. Falei, olha, bacaninha, vou te dar a oportunidade de falar a verdade para mim. Vou te mostrar o trator aqui. Vou te dar a oportunidade de falar a verdade. A gente tem muita amizade, eu sempre tive muita amizade com os motoristas. Tem motorista que é na minha sala para tomar café. Seu Fred, tem aquele café esperto aí? Tem. Tem bolacha? Tem. Se não tem, eu vou buscar para o senhor uma coca. Então, eu sempre fui uma pessoa muito benquista dentro da empresa. Eu batia, mas o pessoal saía consciente que
que só apanhava quem tinha culpa, né? Legal. E aí coloquei meu pendrivezinho, falei, olha, pensa bem. Vou perguntar mais uma vez, tem certeza? Pensa bem. Aí quando eu coloquei na tela, não vou mentir não vou mentir. Eu não fiz. Tem como mentir, né? Tá aqui, mentir, tá gravado. Tá ali, e aí ele aceitou culpa, né? Foi completo o filme? Não, eu bati. Eu falei, por que você mentiu pra mim, cara? O máximo que eu vou fazer é descontar. Agora, claramente, as parcelas são menores, né? Mas a gente conseguiu resolver isso aí também, né? Então sempre tem aquele que acha que bateu e já não é culpado e ninguém vai atrás. É uma linguagem que eu ouvi até da minha esposa, que está acompanhando mais de perto essa questão dessas implantações da ISO 39001, que até a linguagem não está usando mais o culpado ou sem culpa como a gente usou a vida inteira. Sim. Está usando o termo responsável ou responsabilizado, coisa desse tipo, para tentar deixar talvez a coisa um pouco mais leve, porque acho que a linguagem do culpado é um negócio pesado, né? Mais pesado, né? Dependendo do acidente, se o acidente, às vezes o acidente tem vítimas e tal, e aí estão mudando esse termo aí de culpa. E eu recordei também, eu falei num episódio, eu acho que foi no episódio anterior, né? Eu acho que deve ser uns 2 episódios para trás, eu falei que a minha esposa é do transporte também, a gente chega e fica conversando sobre ônibus. Tem só um dia que a nossa casa não é uma garagem de ônibus, porque é o dia que a gente escolhe é proibido falar, né, de transporte e de ônibus. Mas eu me recordei de um outro case que ela estava falando sobre análise de causa de acidentes, e me recordei porque agora eu também estou de óculos, pessoal perguntando, a idade vai chegando, a gente tem que colocar o óculos, não tem jeito. O do Fred está ali guardado. O meu sempre ficou guardado num lugar que eu não sabia onde era, mas tá aqui o óculos. E isso me recordou quando eles estavam investigando a causa de queda de usuário, né? O motorista ele era reincidente em queda de usuários. E aí o cara como você, lá da empresa, foi fazer essas análises, essas investigações para identificar qual é a causa. E aí não encontrava a causa, mas o cara acho que já estava na 3ª queda de usuário. E aí resolveram pedir exames médicos do cara, porque aí quando numa empresa certificada nessa norma, você tem que se aprofundar na causa e você tem que investir para identificar, né, o que realmente está causando. Sim. E aí descobriram que o cara estava com um problema sério na vista, né, e o óculos dele não estava servindo para nada, e só que ele não queria ir para se tratar. Então o cara não enxergava. Por que ele derrubava o usuário? Porque ele freava em cima das coisas e a freada brusca derrubava o passageiro lá. Nesse nível de investigação, acho que é mais ou menos nessa linha que você está falando, né? De se aprofundar para entender. Você falou, fui lá, busquei o vídeo lá da barraquinha lá para ter a causa exata ou quem é o responsável por aquela ocorrência. É um trabalho muito importante. Quando a gente fala de culpa, fala de vítima sempre o prejuízo é gigante. Não importa, é uma queda. Mas uma queda envolve um prejuízo, não só financeiro, né? Às vezes a pessoa fratura uma vértebra, né? Você vai acabar com a vida da pessoa. Então e para a família é imensurável, né? Não existe dinheiro que pague. Não tem. Né? Também, se eu for falar os casos que a gente pega em empresas de ônibus de queda, a gente vai ficar até amanhã aqui, Alex. E é um negócio muito complicado, cara. É a responsabilidade do motorista. Você tem que entender. Eu conheci uma pessoa, ele tinha 45 anos de empresa, seu Maurílio, trabalhava na Sambaíba, instrutor. Ele conhecia cada operador só da forma dele olhar. Ele chegava, ficava em pé na porta, 3h30 da manhã. O operador estava chegando, ele olhava pro operador, media de cima a baixo. Encosta ali um pouquinho. O cara não entendia nada e falou assim, você não vai sair hoje. Plantão, solta um reserva no lugar dele. Ele levava os caras para uma sala e começava o bate-papo. Tá tudo bem com você? Ah, seu Maurílio, tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Quiser conversar... Aí deixava o cara à vontade e no final a pessoa falava, olha, eu tô com um problema assim, assim, assado.
né? Tô com um problema em casa. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou abonar seu dia, você vai para casa, que eu prefiro que você fique em casa, eu posso perder um carro na rua, mas eu não vou causar um acidente maior. Né? Então, era essa visão que até hoje em dia eu tenho essa lição na minha vida. Então, eu prefiro parar um carro do que ver uma pessoa machucada. O risco é muito maior, né? Do cara operar na dúvida. Na dúvida, é melhor perder a viagem. Perca uma viagem. Perde uma viagem, pensa direito o que vai fazer, arruma um substituto. Normalmente não se tem um quadro de reserva inchado nas empresas, está sempre ali no limite. Quando você é um cara de planejamento também, conhece de escala, sabe disso. Né? Desde quando eu me conheço por programador de linha, escalante também, que já fui, falta funcionário para completar a escala no transporte, isso é normal, mas o plantonista ou o líder ali sempre tem um telefone mágico que ele liga e o cara aparece para trabalhar na folga ou fazer uma hora extra, alguma coisa assim. Mas eu tenho falado isso também, Fred, na dúvida, não deixa o cara operar. Não deixa. E aí eu falo isso não só na operação, falo para manutenção também. Executou o serviço de manutenção correndo, cara, inspeciona antes de liberar a frota. Na dúvida, não corre o risco, porque às vezes na ânsia de cumprir a viagem, ou a partida, ou a pontualidade, ou a frota lá, seja lá como for, você está colocando em risco a vida das pessoas, né? Ou, como você está citando aí, o caso do motorista, desse instrutor que já pegava o cara na chegada e já via que tinha, ele fazia isso já percebendo a energia do que o cara que estava entrando ali já. Sim. Lidar com vidas é complicado, né, Alex? Lidar com vidas é complicado. Às vezes o motorista quer trabalhar para não perder o dia. E é uma coisa que eu falo nas palestras. Se você analisar o posicionamento do ônibus, qual o primeiro a se machucar? É ele. Então, pensa. Não está bem para sair? Não sai. Conversa com o seu encarregado, não saia. A gente sabe um processo que vem de uma vítima fatal, nada é 2 milhões, cara. Hoje em dia é casa de 2 milhões. Dependendo da quantidade de vítima, quebra a empresa. E aí, quebra a empresa. Então é complicado demais. Então por isso que a gente gosta de fazer esse trabalho com o ser humano. A gente traz o cara para a sala, a gente conversa, vê a dificuldade dele, né? Quantos eu não parei? Graças a Deus eu tinha uma certa autonomia nessa última empresa. Pessoal, infelizmente, com uso de drogas. Hoje a gente sabe que o cara usa droga, ele vai fazer a renovação da habilitação dele, paga o quebrinha ali. Né? O cara é loiro, cabelo liso, faz o toxicológico com cacheado. Com cabelo cacheado. Não é? O toxicológico hoje ele é feito com cabelo, e quando o cara não tem cabelo, que nem eu e você, assim, aí faz com a barba, com o pelo da perna. Pelo da perna, pelo do braço, né? O que tiver de pelagem eles tiram. Infelizmente, assim, eu acho que quando criaram isso no Brasil, né, eu achei que era uma coisa muito séria, e a gente sabe que é. Mas a gente sabe que aqui os caras dão jeito pra tudo, e aí precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque o cara que quebra o exame toxicológico, provavelmente ele vai continuar viciado. Isso pode ser a grande causa do acidente no futuro. Sim. E já pensando nisso, o que nós fizemos nessa última empresa? Eu trouxe o toxicológico para dentro da garagem. Eu trouxe uma empresa especializada em toxicológico para fazer dentro da garagem. Então ele fazia o exame na presença do encarregado da operação, né? Aí não tem como... Não tem como você burlar. Não tem como existir o quebra. Né? Muita gente pediu demissão. Sim, porque aí eu ouvi de um Uber esses dias que falou que era motorista e tal, e que carreteiro, não é nem do ônibus, era carreteiro. Mas disse que ele estava no Uber porque não dava mais conta, não queria mais dirigir na carreta não, porque tinha que passar pelo toxicológico, e aí não tinha como, com a quantidade de arrebite que ele tomava, não dava para o toxicológico dele, ia mandar prender ele. E aí ele falou que estava no Uber, porque no Uber não precisava. Mas infelizmente são coisas que acontecem, né, no nosso meio, e tá aí os profissionais de gestão, né, e da estratégia da organização para pensar nesses riscos da melhor maneira possível e trazer alternativas, como a gente já viu várias vezes
empresas fazendo o bafômetro na garagem de ônibus, ou Também. fazendo isso até para garantir. Tá querendo prejudicar o funcionário? Não, gente. Quando a empresa está levando o que é legislação a sério, ela está querendo fazer da melhor maneira possível, fazer o negócio correto, né? Porque logo de cara já vem aqueles que vão falar, tá vendo? Estão fazendo só para prejudicar o funcionário, prejudicar o pai de família, o trabalhador. Não é. Para ser pai de família, trabalhador e profissional, você precisa seguir as regras que estão estabelecidas no setor que você escolheu trabalhar, não é isso? Aí o principal, né? Também é matéria de conversa em treinamento. Quando você chega com o bafômetro num ponto de ônibus e chama o motorista para fazer o bafômetro e pega ele num positivo, você está salvando ele. Com certeza. Você está salvando ele, você não está prejudicando. Né? Você está tirando ele de uma situação de risco eminente, que com certeza vai acontecer alguma coisa. Né? Então, é o que as pessoas não entendem. É que a pessoa pensa que a gestão está ali para bater. Mas não é, cara. Você tira... A gente tinha uma médica, que aquela também era a doutora Rafaela, era uma salvadora. Tinha esses casos do pessoal que tinha ingestão de álcool, automaticamente ela encaminhava para tratamento, ela já tinha os contatos certos, tirava o pessoal, afastava, fazia esse tratamento com a pessoa, né? Então, cara, tinha tudo para o pessoal tocar bem a operação, para funcionar direito, né? Mas, infelizmente, o ser humano é complicado, né? A gente acha que tudo é para prejudicar e não é. Poucos seguiam. O ser humano é complicado e eu acho que cada vez mais com essa exposição, como é a exposição que a gente está fazendo aqui, essa exposição da internet, né, e das redes sociais e dos smartphones que podem gravar vídeo em qualquer lugar aí, a qualquer tempo, né? Antigamente o motorista tomava uma... A gente, quando não existia o bafômetro, eu sou consultor, eu já soprei o bafômetro em empresa de ônibus já 2 vezes, tá? Como consultor. Imagina se fosse motorista. Mas não deu nada não, porque era de manhã ainda, tava antes do almoço. Se fosse depois do almoço, talvez pegasse alguma coisa. Apitava. Mas... E essa primeira experiência que eu tive com o bafômetro já tem... Cara, eu vou te falar que deve ter mais de 15 anos já. Quando começou a história do bafômetro, o empresário trouxe o bafômetro e eu cheguei e dei de cara com ele e falou, bom, você vai cair no bafômetro aqui também. Mas eu estava tranquilo, tinha acabado de chegar na empresa. Mas eu acho que a empresa buscando cumprir, não só cumprir com a legislação, fazer o que é correto, mas como você falou, salvar a vida do profissional, salvar a vida do passageiro. É uma responsabilidade muito grande transportar vidas e não dá para brincar com isso, né? A gente sabe que essa consciência ela existe de uma vida inteira, mas nem sempre houve essa preocupação. Sim. Né? Essa gente que tem mais tempo aí de transporte, tá com quantos anos? Né? 18 anos. Né? Eu tô, apesar de ser jovem, eu tô com 30 anos de transporte já. Mas a gente sabe que lá atrás era um negócio... Tinha viagem com o motorista, se ele não tomasse um conhaque, ele não dava conta de fazer, não, porque era um negócio mais difícil até. Mas eu acho que a ideia é pensar no valor da vida que é transportada, no valor da vida do profissional e que existe regra para tudo. Se tem regra, tem que cumprir. Se não quer ser profissional, vai descumprir a regra em outro lugar. Mude de ramo. Muda o ramo. Né? Vai trabalhar no bar, né? Como diz um amigo, se você não gosta de passageiro, vai carregar melancia. Né? Melancia não pergunta se vai passar o ônibus em tal local, não vai reclamar do seu horário, né? Então tem essa deixa. Se você não se adapta como motorista de ônibus, vai procurar outro ramo, cara. É uma das profissões mais, eu acho, mais gratificantes, Alex, porque se o motorista escrever uma página do dia dele, no final do ano ele tem um livro gigantesco e nenhuma história repetida. Com certeza. Né? Com certeza. Eu acho que isso é uma particularidade do transporte. Eu já falei que deve ter em outros setores também, mas é um negócio tão dinâmico que todo dia acontece um negócio diferente. Eu não tinha pensado ainda, como você falou, pelo lado do motorista, que por mais que motorista de urbano ou do rodoviário que passa sempre ali no mesmo caminho, o de turismo tem viagens diferentes, né?
Mas mesmo passando no mesmo caminho, parece que cada viagem daquela é uma... É diferente. É uma coisa diferente. Eu me recordo, agora você falando, me recordei quando fiz viagens, até como cobrador, que eu era fiscal, e quando faltava cobrador, o chefe falava, ó, dá uma viagem aí até o outro cobrador vir e depois a gente marca o que tiver que marcar. E eu me recordo que nessas viagens que tinha que fazer como cobrador, toda viagem era diferente, nunca era a mesma coisa. Sempre tinha uma novidade. Às vezes boas, às vezes novidades boas e às vezes ruins também. Mas eu acho que se for para contar a história, dá um livro. Não é, dá um livro. Não, dá um livro por mês aí. Dá um livro por mês. E é muito gratificante isso. É muito legal, muito gostoso o transporte em si, né? Lidar com o passageiro é muito bom, né? Com responsabilidade, né? Reduzindo acidentes, proporcionando conforto do passageiro, né? Eu acho que não tem prêmio maior do que isso. Legal. Então você vê, o Fred veio aqui no Podbus 64 compartilhar dessa experiência aí. Um cara sereno, tranquilo, né? Eu acho que tem que ser para passar nessa área, tem que ser um cara mais tranquilão assim mesmo. Você faz trabalhos hoje tanto de investigação de acidente, de controles de acidente, faz também, conhece de operações também. Para que lado, que área você prefere hoje? Ou você, aonde abrir a porta, você tá lá, vai produzir porque gosta do transporte mesmo? Ou tem uma área que você prefere? Fala um pouquinho de todas essas áreas que você passou para a gente entender legal. Eu tenho paixão, na verdade, Alex. Eu brinco com o pessoal, se eu deixar um currículo no McDonald's, vai cair numa empresa de ônibus. Não tem jeito. Não tem jeito. É o diesel que puxa para lá, viu? Tentei mudar já de ramo, bem nessa situação. Mandei um currículo para uma empresa nada a ver. O cara, olha, meu pai trabalha em empresa de ônibus lá, pegou o seu currículo. E assim, lidar com a operação é gostoso. Você tratar o motorista, porque o motorista, muitas vezes, o cara chega com problema, ele só quer conversar. E aí você tem o motorista na sua mão, sua operação nunca vai furar. Você traz o motorista para você. Eu gosto do trato com pessoas. Legal. Né? Eu gosto dos números. O meu planejamento, tinha coisa melhor do que... Eu andava na rua, quando via aquela demanda de passageiros, eu pegava um papelzinho branco. O senhor vai para onde? O senhor vai para onde? O senhor vai para onde? Fazia pesquisa lá no fazia ponto pesquisa, final por conta. Eu criava linhas assim na Sambaíba. O Luquinhas é a minha vítima. Eu chegava na orelha dele, Luquinhas, tem umas 80 pessoas nesse ponto. Pesquisa origem e destino, do nada nascia uma pesquisa de origem e destino. Quantas linhas nós criamos assim? Olha só. Luquinha, 80 pessoas aí na ponte da Vila Maria. Vou soltar. 80 pessoas, cara, tudo subindo pro metrô Belém. E aí? Vamos pôr o carro. Topa? Você acha que dá? Dá. Quantos períodos são? 3 períodos. 3 horários. Manda 3 ônibus lá? Autoriza? Aí eu mesmo fazia o vira na programação. 3 carros saindo de lá, estrumbado. Olha só. Então, o planejamento também, eu tenho essa paixão pelo planejamento. Eu gosto de números, eu gosto de ver o resultado, eu gosto de ver a operação funcionando, né? Tem a parte jurídica, que também é um resultado maior ainda do que a parte operacional, né? Porque ali você está consertando o que você achou que poderia ter sido errado. Sim. Né? O funcionário julga que ele tinha um direito X, é uma colisão que envolve um valor Y, então tudo isso você também é uma paixão. E o jurídico também, ele deve, não só pode, mas como deve trabalhar preventivamente nas empresas também, né? Sim. Também é um outro setor que toda empresa tem, mas eu percebo agora um movimento diferente do jurídico, mais voltado à operação mesmo, não só aos processos, porque antigamente o jurídico era só para cuidar dos processos. Corretivo. Era só corretivo. Eu tenho visto agora o trabalho de alguns jurídicos, de algumas empresas, trazendo essa experiência, essa informação e os casos que acontecem, transformando em ação preventiva para evitar que outras ocorrências aconteçam, né? É a famosa situação, vamos aprender com os erros e evitar os próximos, né? É o preventivo, é o mínimo que a gente tem que fazer, né? E a área de sinistros, cara, eu digo que é o rabicho da coisa.
Aconteceu o problema, vamos consertar. Como é que você conserta isso? Como é que você ameniza isso? Teve um acidente, teve vítima, como é que eu vou fazer para consertar isso? A parte da família, a parte da empresa, tem que ficar bom para as duas partes. Tem que existir a coerência. Então isso entra também na parte do jurídico. Eu vou dizer, Fred, que como eu já disse no começo, eu acho que tem um mercado legal aí aberto, e agora eu vou falar de uma forma até mais direta. Tem muito carro batido nas empresas, cara. Mas é muito carro batido, e é batido muitas vezes o motorista sozinho, né? O índice de avaria em manobra em algumas regiões é um negócio fora do normal, e não é particularidade de uma ou duas empresas, não. Eu já vi isso em mais de cinco empresas, e que eu já até questionei, falei, gente, ou é melhor deixar o carro na rua, porque se for pra vocês trazerem daqui pra dentro pra amassar um no outro, deixa o carro na rua como era antigamente, que aí não cabia o ônibus dentro da garagem, né? E os ônibus ficavam ali todo na rua. A gente contou a história, acho que no primeiro episódio aqui, que os ônibus ficavam na rua, os caras saíam do forró, pegavam o ônibus e usavam de transporte, dirigindo o ônibus, né? Na época dos Amélias, que era só pôr um prego lá que funcionava o carro. Verdade. Mas eu acho que tem um mercado aí, e espero que as empresas cada vez mais façam investimentos, né, nessa ação preventiva, porque não é só a ação que é preventiva, é o custo também que reduz. Sim, demais. Né? E hoje, não só hoje, mas se a gente for ver o risco desse setor de transportar a vida, é um risco altíssimo. E eu já tenho falado, eu não sei se eu falei aqui no episódio, ou se foi só em algum curso ou alguma empresa que eu estive, mas a gente percebe que até essa parte emocional do ser humano, que está sendo tão abalada com tantas coisas, e não só aqui no nosso estado, no país, no mundo inteiro isso, né? Os níveis de estresse estão lá em cima, né? É crise de pânico, coisas desse tipo. Isso está afetando nossos motoristas também, e eu acho que teve uma psicóloga aqui, né? Doutora Lu, isso. Mandar um beijo para a doutora Lu, que está atuando, né, em garagem de ônibus com esse trabalho não só corretivo, mas também preventivo. E eu acho que cada vez mais as empresas precisam investir nesses outros setores, porque o transporte deixou de ser só vão meter marcha e transportar passageiro e carro na rua. Não, tem todo um propósito em torno disso, e eu acho que as empresas precisam investir e continuar investindo. Algumas empresas são referências. Quando eu encontro uma referência, como já trouxe algumas aqui, eu faço questão não só de expor isso, mas de compartilhar com os amigos, ou você que está no meu LinkedIn lá há algum tempo já deve ter visto eu colocando algum conteúdo nesse sentido. E eu acho que a ideia é essa, a gente trazer não só profissionais experientes, como é o caso do Fred aqui, mas trazer histórias e cases e possibilidades para se conseguir melhores resultados no transporte, transportando, aí fazendo o Brasil se mover cada vez melhor. Com certeza. Me fala uma coisa sobre treinamento. Você dá algum curso? Se tiver alguma garagem de ônibus precisando de uma orientação para motorista, para o setor de disciplina, o setor de sinistros, você tem algum treinamento que você dá, algum evento que você faz? Como que é? Temos, a gente tem palestras que a gente pode fazer também para o pessoal em relação à redução de acidentes, direção defensiva, direção econômica, né? Legal. A gente tem todo um material bacana que a gente aplicava já em outras garagens. Existe essa possibilidade de fazer rápido um mapeamento de zona quente, né? Tá. Também para poder instruir os motoristas, prevenção de acidentes, a parte de correção dos motoristas, né? Então a gente tem material bacana para isso. Legal. Bom, espero que Tá compartilhando esse material lá no LinkedIn, não? A gente vai começar. Opa. Eu falei brincando no último episódio que eu ia criar um curso sobre o LinkedIn, né, no transporte. Nem tem essa competência toda, mas os caras acabam acompanhando, né, o conteúdo lá e já me pediram algumas vezes. Eu ajudo algumas pessoas a estruturar, né, a plataforma lá, que me trouxe muitos benefícios profissionalmente. Né, e eu tenho incentivado que cada vez mais os profissionais da nossa área façam isso.
Os caras falaram, pô, mas o cara tá copiando. Eu falei, deixa eu copiar. Ele tá copiando porque a gente tá fazendo alguma coisa legal. Não vamos ter ciúminho besta, não, porque a gente já é barbado. A gente já passou da idade dessa besteira aí. Deixa eu... Tá copiando? Então é sinal que a gente tá no caminho certo. Porém, quando não tem ninguém copiando você, é porque aí é sinal de que não tá produzindo, então. Não, só se copia coisa boa, né, Alex? Exatamente. Né? E aí, assim, se copiou é porque fez sentido de alguma forma. Sim. Né? E ninguém tá copiando. Tem cara que copia coisa ruim, mas também vai fazer o quê? Ninguém não dá para ser perfeito o tempo inteiro. Mas eu falo isso, eu tenho incentivado os caras a criarem conteúdo, não só no LinkedIn, que sempre foi um canal que eu sempre tive ativo lá, agora aqui no YouTube. A gente está indo também para o Instagram, para o TikTok, para o Facebook, usando todas essas ferramentas de entregar, né, informação. E aí o cara que está querendo... o nosso setor precisa de mão de obra. Sim, carente demais. Está carente de mão de obra. Tem a garotada aí, como a gente falou... Pô, tem a garotada que, se não sabe onde vai, se identifica com ônibus. Pelo menos agora está mais fácil para ter conteúdo aí na internet, né, para entender melhor, né? A gente teve que aprender no tapa, raça, né? Na raça, né? Hoje eu acho que é um pouco mais simples, mas também a cobrança é um pouco maior do que era hoje, não só pelo custo, mas pela qualidade, pela produtividade do nosso setor de transporte. É isso aí. Me conta uma coisa, tem algum acidente aí que você analisou ou que você tratou de alguma forma, que foi alguma coisa bem grave, aí não precisa citar nem a empresa, nem o dia, nem Sim. como foi, mas alguma coisa assim, uma fatalidade? Tem, Alex, infelizmente a gente tem. Quando a gente fala de criança, eu acho que nós somos pais... E a gente... É uma coisa que toca muito a gente. É difícil. Criança. Eu tô quase que eu pedi, falando, não precisa contar, não, deixa para outra. Mas vamos lá, vamos encarar. Falou em criança, aí o coração já bate diferente e é triste. Criança e idoso. Eu acho que por mais que você seja uma geladeira, por mais que seja a sua profissão tratar aquilo, quando envolve essas duas partes, a coisa é complicada. Tive uma situação ano passado... Para você ver a imprudência dos motoristas, né? 2 motoristas vinham pela avenida. Pode até mencionar a avenida? Pode, né? A Avenida pode. Irvante. 2 motoristas, um parava no ponto, os 2 na mesma linha. O outro ultrapassava. Aliás, vou pegar o gancho, não segura aí. O gancho é que hoje esse tipo de coisa é um dos principais motivos de multa de Resan na São Paulo Transporte das empresas. É quando o motorista... Eu fiz até um videozinho, tá lá no LinkedIn. Eu criei um videozinho lá rapidamente com os recursos que eu tenho aqui do meu jeito, mas para simbolizar que o motorista não pode ultrapassar enquanto o outro está parado no ponto, né? E isso gera multa de Resan e isso pode causar acidentes também pela história que você está contando. Continua aí. E aí, Alex, o primeiro carro, a avenida inteira viu que os 2 vinham. Eles estavam brincando. Brincando, os 2 brincando. Um encostava, o outro ultrapassava. Um segurava um pouquinho para voltar na ordem certa da programação, o cara ultrapassava e assim ia. Um dos carros parou próximo à esquina, que a linha virava à direita. Um dos carros parou próximo à esquina, um ponto de desembarque, embarque. Esse segundo carro, ele ultrapassou pela esquerda e já jogou para entrar nessa ruinha. Vinha passando uma senhora, grávida de 7 meses, segurando a mão do filho de 12 anos. O motorista não vinha em velocidade, porque a gente sabe que quando a gente tem um acidente com velocidade, o corpo é projetado. E quando é baixa velocidade, o corpo vem para baixo do ônibus. É engolido pelo ônibus. A senhora conseguiu afastar um pouquinho, o ônibus mesmo assim ainda pegou do lado da barriga dela, do lado do corpo dela. Ela caiu, mas ela não livrou o filho. O filho foi para baixo da roda e pegou a roda por dentro das pernas do menino. Nossa. O motorista percebeu que tinha feito a situação toda. Ele freou. Só que no que ele freou em cima do menino. Aí piorou mais Travou. ainda. Aí piorou mais ainda. Aí ele morreu. Não contente, ele voltou de ré. É o desespero. Aí essa parte eu digo que ele cegou, né? Cegou a coisa. Eu já não sabia. Quis consertar a coisa. Enfim, esmagou todos o órgão genital do menino. Menino de 12 anos.
Quando eu cheguei, eu estava na garagem, tocou o telefone e essas ocorrências mais cabeludas eu costumo acompanhar de perto. Quando eu cheguei lá, a menina estava em parada, a mãe já tinha sido socorrida. Então ele não chegou a passar em cima completamente, não. Não, Parou, ele ele pegou no meio arrastou o das menino. pernas e arrastou pela parte do genital aqui. Isso, foi arrastando o menino de costas. Caramba. E a primeira pergunta do menino, depois que ressuscitaram ele, eu vou poder jogar bola? Meu Deus. Foi difícil, cara. Foi difícil chegar naquela hora lá e ver essa situação. Eu imagino. O menino foi para Santa Casa, a família, condição financeira horrível, passando um aperto danado. De imediato, uma equipe foi para Santa Casa para acompanhar. Eu sei que esse menino ficou internado lá por volta de 6 meses. Eu queria só aproveitar, né? A gente sabe que é uma situação muito crítica e é muito triste. Eu já presenciei alguns também. Já me arrependi de ter pedido para você contar, né? Mas a gente precisa seguir. Sim. Mas um ponto que eu acho que as empresas de ônibus desde sempre tiveram, e talvez isso nunca foi falado da melhor forma, sempre deu suporte para tudo que acontecia na operação, vamos dizer assim, né? Desde de acompanhar no hospital, em casa, de levar remédio, o suporte é óbvio que ninguém quer que o acidente aconteça, como uma fatalidade dessa com uma criança, aí não é uma fatalidade porque foi fatal, mas até aqui a história que você contou, o menino está vivo, mas ele foi muito machucado. Sim. Mas é só para colocar esse ponto de que, dos 30 anos que eu tenho de empresa de ônibus, sempre que houve alguma ocorrência séria dentro da empresa, existia uma mobilização de dar o suporte, fazer o atendimento. Às vezes era valorizado, entendia, e às vezes não. Mas isso sempre teve no nosso setor, vamos dizer assim. A gente conta sempre com o pessoal, a gente monta um trabalho social em cima disso, né? Então, envolver vítima, assistente social tem que estar em cima. Acompanhar, às vezes falta um alimento, às vezes o pai tem que deixar de trabalhar para acompanhar em hospital, então a gente tem que estar ali por trás, bancando a coisa. Por mais que a gente saiba que lá na frente vai vir o processo, vem a bomba, mas assim, aí nossa parte é uma questão fizemos. humana, eu acho, sim. E aí é o mínimo que a empresa tem que fazer, é acompanhar. Então, teve esse caso que mexeu muito com a garagem toda, né? A garagem toda, quando ficou sabendo, balançou, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu contornar a situação, o processo está lá, o menino está bem dentro das possibilidades, né? Ficou com sequela. Ficou com sequela grave. Nossa parte nós fizemos, né, Alex? Eu acho que, às vezes, eu vi algumas empresas expondo acidentes graves internamente e repetidamente naqueles quadros, nas TVs do plantão e tal. E num primeiro momento eu falei, aqui é chocante essas imagens, né? Não como essa, mas era uma imagem de um acidente. E eu olhei e achei, legal, é bom que o cara que tá aqui, ele vai ficar olhando ali e já sai preocupado. Mas aí, no segundo dia que eu vi, eu já olhei diferente. No terceiro dia que eu olhei, tava o mesmo vídeo do acidente, rodava em looping aquele negócio, alguns acidentes. Eu chamei o gerente de operação e falei, cara, eu sei que esse vídeo é para mostrar a gravidade, ou a responsabilidade, o tamanho da responsabilidade que o motorista tem, né, de não exceder velocidade, não fazer brincadeira, tal. Talvez esse caso que você está contando se agravou porque o cara estava brincando com o outro. Sim. E aí fica pior ainda, né? Se é uma fatalidade, a gente sofre também, mas entende que houve profissionalismo ali. Quando e tem a brincadeira no meio, ou o excesso de velocidade, descumprimento da regra, além da fatalidade, vem o antiprofissionalismo ali também, e aí eu acho que fica mais pesado. Mas na terceira vez que eu entrei no plantão e vi o vídeo rodando, como esse vídeo nosso aqui fica rodando aqui em loop, do acidente acontecendo, eu lembrei do lado emocional. E aí eu chamei o gerente e falei, cara, é o seguinte, a gente sabe que o emocional tá afetando todo mundo. E se eu já tô pelo terceiro dia aqui que eu tô vendo isso aí já tá mexendo comigo, será que o cara não fica vendo isso aqui também, já não sai com a energia lá embaixo e tal? Eu acho que tem que ter vamos pensar numa estratégia de mostrar, mas também de isso não virar uma doença também, porque eu acho que precisa equilibrar também nessas ações e ações
uma ação legal, eu achei, mas a repetição e o excesso dela podia jogar todos os motoristas para baixo, porque todo dia você entrou na garagem, ou você não vai olhar mais, que você não quer ver, ou você vai ficar olhando aquilo e sofrendo com aquilo e vai transportar seu passageiro, que não tem nada a ver com o que aquele motorista fez, se você é um profissional, numa vibe já de um acidente que você assistiu, porque isso mexe com a pessoa, né, esse tipo de coisa. O psicológico da gente é tudo, né? É tudo, então. Foi nesse ponto que eu me apeguei e falei, cara, será que a gente não vai bagunçar o psicológico do cara? Porque isso aí tá repetindo o tempo inteiro. Imagina se eu colocasse a imagem do atropelamento lá rodando. Quantos afastamentos eu não ia ganhar ali? Né? O psicológico do pessoal. Agora, imagina aquele motorista que estava envolvido ali. Uma coisa que eu sempre falei pro pessoal, raros motoristas, por mais que o cara seja um gelo, raros motoristas envolvidos em acidentes graves, eles continuam no transporte. Não por ser banido, né? Não pela SP-Trans banir a pessoa. Só vi um caso de um cara ser banido. Sim. Mas o emocional do cara não suporta mais. O cara surta, o cara não quer mais. Você sabe que eu tenho... A gente está falando aqui, eu tenho muito tempo, né? Já tenho 30 anos de ônibus e me recordei, eu era fiscal. Se eu era fiscal já fazem quase 30 que eu comecei como fiscal. Eu acho que devia ser 1997, 98, tal, como fiscal de linha. No ônibus o motorista era um japonês. Eu sei até o nome dele, se já puxei na memória, não vou falar. Não. Mas era um Scania. O Scania era 1995, 96. Motorzão traseiro? Não, dianteiro. O Scania, quando chegou, o Scania no urbano aqui na região. E eu tava no primeiro banquinho ali, no banco do pé de cabra. E ele atropelou um cara que pensou que dava tempo, não tinha a regra de sair. Já tinha a regra de andar com a porta fechada. Mas naquela época o motorista abria e fechava a porta a hora que ele queria. Sim. E ele já arrancou e foi fechando a porta. E o cara tentou correr e eu consegui ver quando o cara fez o barulho para pegar na porta. Eu tô no banco do pé de cabra aqui. E não deu conta e foi para debaixo do ônibus. Eu tava dentro do ônibus. Óbvio que eu tinha o contato da garagem pelo Nextel na época, que era aquele primeiro Nextel grandão. Já acionei a garagem todo, e aí desci, liguei um 93, um 90, um 9 tudo que tinha pela frente. Mas o cara tava lá debaixo do ônibus. O motorista era um excelente motorista japonês, já tinha anos já de empresa. Já deve ter até, não sei nem se ele tá vivo ainda, porque ele já era bem antigo na empresa naquela época. E aí depois chega resgate, tudo, mas o policial que teve que puxar o ônibus, porque ele não teve coragem nem de mexer com o ônibus depois. Travou. E aí ele passou mais de um ano, não sendo mais ele como ele era. E aí depois ele retornou ao trabalho, mas não era mais a mesma coisa, não. Aí depois eu saí da empresa, né? Fui para uma outra empresa, aí não acompanhei mais, perdi o contato, tudo. Mas é muito triste isso. Presenciei, como estou na rua desde muito jovem, né? Olhando o transporte pesado. Presenciei alguns acidentes feios assim. A gente vê muita coisa. Idosos com crianças, e hoje parece que o fato da gente ser do transporte, os caras vê vídeo de atropelamento, isso, aquilo, manda no WhatsApp. Gente, ó, já falei, não precisa me mandar, eu não quero ver, não quero ver tragédia no meu WhatsApp. Eles falam, não, vou mandar pro Alex que ele gosta. Não gosto, eu não quero ver acidente, quero ver o ônibus bonito, andando, lotado, cheio de passageiros, né, todo mundo seguro, tudo ônibus limpo, sem quebrar, o motorista alinhado, profissional, tudo. Não me manda tragédia não, porque eu já recebo demais aqui já. O pessoal acha que pelo fato de você vivenciar o ambiente do transporte, tudo que é bucha, vou passar para ele, passa para ele que ele gosta desse vídeo, vira e mexe, aparece algum aí, né? Então, alguns eu vejo. Sim, porque a pessoa manda para pedir opinião. Tem uma amiga que trabalha numa seguradora. Legal. Ela sempre mandava, falava, analisa isso aí para mim, dá uma olhada. Tinha uma câmera interna no ônibus, mas pegava bem, você via bem o acidente. Dá uma olhada, o que você acha? Eu falei, era só bomba, né? Eu não acho nada, eu acho que esse aí morreu. Você sabe que aqui no canal eu sou um defensor dos motoristas, falo muito bem dos motoristas e acredito demais na função. Mas toda vez que me mandaram alguma nesse trabalho de assessoria e auditoria,
E eles só procuravam a gente quando existia uma concorrência de culpa, vamos dizer, onde o motorista não assumia, o terceiro também não assumia. Aí chamaram a gente como o estagiário ou o universitário para dar nossa opinião. Mas todas as vezes o motorista tinha culpa. Nos casos que eu acompanhei, era por imprudência do motorista. Então, motorista, eu gosto de vocês. O canal aqui é para vocês também. Tem um episódio de motorista aí chegando e que passou recentemente. A gente vai continuar defendendo e falando bem dos motoristas, mas vai continuar também puxando a orelha. O que é de certo que é a certo. responsabilidade é muito grande e precisa desse compromisso deles. Não dá para você brincar de rachinha com um ônibus com passageiro, né? Numa pista que não é para... Não foi feita para isso. Já não mal comporta um ônibus na via, imagina 2. Eu recebi, que tá no celular ali, depois que a gente acabar, eu vou te mostrar. O cara me mandou um vídeo, de algum, eu acho que não é do Brasil, pelo tipo de ônibus, é o racha do ônibus, os caras andam se batendo com o ônibus, mas é dentro de um autódromo, bus crash, alguma coisa, depois eu vou te pegar ali pra gente ver. Mas é isso, Fred, acho que tem muita história, eu acho que o mercado precisa de profissionais que vão melhorar esse resultado, né, que vai minimizar, né, as possibilidades, o risco do acidente, né, porque eu acho que trabalhar no setor de avaria ou no setor de sinistro, como você falou, e eu já trabalhei também nesses setores, é só você tratar o que já aconteceu. Eu acho que precisa essa gestão de risco, como a gente coloca, que é entender os riscos do acontecimento para que ele não aconteça, né, de tratar a causa mesmo, e buscar prevenir não só através de conscientização ou através até de ajustes operacionais, né? Eu tive uma experiência recente agora falando com um cara que era da operação e foi para manutenção. Ele falou assim: Alex, é o seguinte, a gente está buscando a redução do óleo diesel num trabalho de consultoria na empresa também. Ele falou aí redução de custos, né? Então aí juntou a redução do custo da mão de obra, né, de uma hora ociosa, com a melhoria no desempenho do diesel para reduzir o custo do diesel. Ele falou o seguinte: para reduzir a mão de obra, o cara apertou a tabela, os caras estão metendo o pé. E aí não tem economia, porque você economiza um pouquinho de hora, mas gasta muito mais de diesel, peças, pneus e o risco do acidente. E o risco do acidente. Aí aí você faz um trabalho, você mexeu na programação, está fazendo todo mundo correr, um acidente acaba com todo o resultado que você conseguiu. Uma coisa que a gente tem que entender, a gente vê muita empresa de ônibus, cada setor dá a impressão de ser uma empresa. Isso aí tem que acabar. Falta união, né? Falta união. Eu tenho falado isso. Eu nunca vi o planejamento e a operação conversar junto. Você solta a programação, a operação fala que não dá. Aí o cara coloca a operação apertada, é automático, Alex. Quem estiver ouvindo a gente, tiver um tempinho, começa a comparar. Quando entra uma programação nova, com partidas a mais, é onde aumenta o acidente dele. Eu não tinha visto esse relacionamento ainda da mudança da programação com os números de acidente. Automático. Eu acho que hoje os especialistas aí dos BIs aí, que conseguem fazer controle para tudo isso, eu andei vendo alguns BIs interessantes voltados a acidentes. E eu acho que tudo pode ter uma relação, né? Tá aí os dados que vão poder mostrar isso. Sim. E o que você está falando, eu não tinha pensado nisso e nem ouvi ninguém falar ainda assim diretamente, mas me fez todo sentido. Porque você mexeu na programação, você está mexendo na rotina dos caras. E aí deixou de ser o que era e vai ser diferente. Sim. E se tiver que correr mais. Fred, lá atrás... Vamos continuar sendo saudosista aqui. Lá atrás, a gente mandava o motorista correr com gosto para cumprir a viagem. Acelera, mete o pé, que é assim que cumpre a viagem. Tem que cumprir a viagem. Hoje, o funcionário da operação, um fiscal hoje, que mandar o motorista correr, ele está cometendo um crime. Ele pode ser corresponsável, aí, não sei se esse é o termo, você sim, que é o cara mais do jurídico, o motorista se envolver no acidente vai falar, pô, mas o fiscal mandou eu correr. O fiscal não é para mandar o motorista correr, então manda ele cumprir o horário, mas se você usar o termo que é para ele correr,
você está incentivando que, se acontecer alguma coisa, ele pode trazer você para o processo também. Na verdade, eu acho que tudo é uma questão de bom senso, Alex. A gente usou muitos termos aqui hoje. Bom senso, bom senso, bom senso. O fiscal está vendo que uma programação é nova. O fiscal vai chegar para o motorista, falando, entrou uma programação nova, vamos falar que você fazia em 1 hora TPTS, você vai fazer em 50. 10 minutos é muito tempo. É muito tempo. Às vezes o programador está atrás da mesa. O programador. É um ônibus que você 10 tira. minutos, ele tira um ônibus da linha. Isso. E para a parte da gestão da garagem é bonito. Falei, caramba, o cara monstro. Programou e tirou um ônibus. Olha, mais partidas. O cara falou, tem mais partidas, eu economizei um ônibus, eu economizei uma dupla. Eu já fiz isso. Não, quem nunca? Quem nunca, né? E aí o cara vai lá, o fiscal olha, solta a linha e fala, cara, então agora é 50. O cara vai lá e vai fazer chutando 55. Vai chegar louco da vida, olha, eu consegui tirar 5. E para tirar 5 numa viagem de ônibus de 1 hora é muita coisa. Tem que acelerar. É passageiro que você vai deixar no ponto, que é automático. Sim. Eu conversava muito com o operador. Eu falava, pô, o carro da frente carregou 80, você está carregando 60. O de trás está carregando 100. Os seus 20 daqui ficou para de trás, e aí? O senhor quer o quê? A programação está apertada. Eu tenho que largar a ponta para fazer horário. Ele falou, o senhor viu? Eu fui o único que fiz horário. Então você tem que analisar tudo isso. Não é só você reduzir a programação, aumentar a quantidade de partidas, tirar carro. Isso aí é bonito. Sim. O número aparece ali, maravilha. O grande problema é, aumentei o risco, o motorista vai largar passageiro, porque é automático, vai cair o seu passageiro. Se você fizer análise de passageiro por carro, vai cair o passageiro. Não adianta a gente falar, porque a matemática é simples. E um processo. Na hora que bateu o carro, eu já peguei caso do motorista saindo com o carro em velocidade sem freio. O cara andou um quarteirão, entrou num poste lá, deitou o poste. Falei, e aí, mas por que você fez isso? O fiscal mandou. O fiscal mandou você se matar. Você vai se matar? Literalmente, foi isso que o fiscal mandou. E só fazer um gancho aí na história do sem freio. O ônibus não fica sem freio. Ele fica com freio muito ineficiente. Sim. Né? Mas quando o cara vai lá, não tinha freio nenhum no ônibus. É mentira, gente. Não existe. O ônibus não acaba o freio dele nunca. Né? Ele pode ficar muito ruim, pode ser ineficiente, mas se o cara é profissional, ele consegue sentir na primeira pisada que ele dá antes dele sair com o ônibus, ele já sabe sentir se o freio não tá legal ou não. Então o freio acabou do nada, não existe. Então essa é a desculpa que o motorista dá quando faz quando chega em frente ao sinistro. Quando chega lá na sala do sinistro. Mas é isso, o Fred é um cara tranquilo aqui, um cara experiente. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Opa. Dizer que tem presentinho aqui, tem presentinho pro Fred. Vamos já dar o presentinho, então. É uma lembrança feita com carinho aqui. Obrigado, gente. Obrigado. Podbus 64. É para depois quebrar o álcool. E é um docinho aí, tem um docinho e tal. Obrigado, gente. Mas é isso, Fred. Eu fico feliz, como sempre, estou sempre muito feliz aqui no Podbus 64. Vou continuar falando assim. Obrigado pela presença. Deixa um abraço aí, a mensagem que você quiser aí pro pessoal que está assistindo a gente, porque a gente vai ter que partir com essa última viagem aqui. Opa! Queria agradecer do fundo do coração aí essa oportunidade de estar aqui com o Alex, com a equipe dele, o pessoal nota 1000. Falamos muito dos nossos amigos aí, que temos em comum no transporte. Agradecer minha família, que família é a base de tudo, né, Alex? Com certeza. Acho que a maior motivação do ser humano é sair para trabalhar e deixar a família ali sabendo que tá tudo bem. Tem que deixar o beijo para a família. Ô, galerinha. Se chegar em casa, eles cobram, viu? Essa daqui, ó. Pessoal, amo todos vocês, viu? De coração mesmo. Pedrão, Juju, um abraço, tá? E é isso, gente. Eu acho que o transporte é uma responsabilidade imensa, é um ramo apaixonante, né? Você vê poucas pessoas jovens querendo entrar nesse meio, né? Acham que é coisa do pessoal mais experiente, mas não tem preço.
Não tem preço você oferecer um trabalho de qualidade, com responsabilidade, com segurança, e você trabalhar numa empresa que você fala, olha lá, aquela é referência. Contribuir, acho que para a mobilidade, Sim, né, para esse hoje movimento todo. Eu acho que o canal aqui tá buscando o jovem aí no laço para trazer aqui. Precisa e tem, puxar. viu? Eu achei que não tinha, que não tinha, mas eu tô aos poucos a gente tá encontrando essa garotada nova aí, experiente, que tá nativa aí no nosso a setor. molecada do Fretadão, Do Fretadão teve aqui, Luiz, teve busólogo aqui também, que é daqui da região, da Olha Mob aí. Brasil, da Next Mobilidade. olha aí. Teve a outra moça do CCO, a Cíntia do CCO da Next Mobilidade, uma jovem incrível também foi o episódio. A gente vai buscar essa nova geração. Precisa, a gente precisa renovar, cara. Precisa renovar. Precisa renovar, uma hora a gente precisa parar, a gente me ajuda. Bom, a gente precisa parar, mas agora a gente tem que partir, na verdade. E mais uma vez agradecer a sua presença. O mercado vai estar aí, a gente está conectado não só pelo LinkedIn, agora passou no Podbuzz. Já vai levar a marca do Podbuzz junto e conta com a gente no que precisar. Vocês de verdade. Eu acho que a gente pode mais para frente falar mais sobre esse assunto. E é isso, cara. Obrigado pela presença. A gente precisa fechar a porta, soltar o maneco para ir para o próximo episódio. Mas antes eu não posso deixar de falar que a gente vai estar junto até depois da última viagem. Fecha a porta, solta o maneco, acelera só até o limite para não se envolver em acidente. Fiquem com Deus, até a próxima. Até mais.